Donald Trump é o novo presidente americano, eleito para voltar à Casa Branca 4 anos após tê-la deixado. Trump não venceu por desinformação, não venceu por alguma artimanha russa, não houve qualquer conspiração. Os eleitores que votaram nele sabiam exatamente no que estavam votando. Ele foi presidente por 4 anos e o escolheram para presidir os Estados Unidos de novo. Uma pesquisa de boca de urna da CNN na Pensilvânia revelou que 61% dos eleitores de Donald Trump no estado consideram que a democracia americana está sob grave ameaça. Registrem isso, tá? Porque é importante. Mais de metade dos eleitores de Trump na Pensilvânia votaram nele por considerar a democracia ameaçada. Mais eleitores de Trump na Pensilvânia consideram a democracia ameaçada do que eleitores de Kamala Harris. Eles estão errados, tá? Bastante errados. Eles não compreendem o que uma democracia é, tampouco o estrago que Trump vai realizar na democracia americana. Mas não importa. O que importa é o que eles acham, como eles se sentem e o voto que depositaram na urna. A Pensilvânia era um dos 7 estados em que o pleito estava empatado. A Pensilvânia é parte também do Rust Belt, o Cinturão da Ferrugem, um conjunto de estados que concentram a produção industrial americana. Dos 7 estados pêndulos, 3 estão nesse grupo. Além da Pensilvânia, também Michigan e Wisconsin. Sempre foram estados democratas até 2016, quando os 3 ajudaram a eleger Trump. Naquela eleição, os democratas estavam tão convictos de que era impossível operários votarem na direita que Hillary Clinton sequer passou por lá. Não fez um único comício. Aí veio o susto, a eleição de Trump, a pandemia, tudo mais. Bem, em 2020 as coisas voltaram ao normal, ou ao que parecia ser o normal. Michigan, Wisconsin e Pensilvânia votaram em Joe Biden. O que boa parte dos analistas, perante as pesquisas de opinião, perante a operação do Partido Democrata nos 3 estados, estava vendo era o seguinte: Michigan e Wisconsin devem votar em Harris, a Pensilvânia dúvida. Não era certo, mas era uma tendência. Veja só, as pesquisas não estavam erradas, as pesquisas não erraram, as pesquisas mostravam esses estados bastante divididos. Mas confiando na operação do Partido Democrata de convencer as pessoas a saírem de casa e votar, confiando também numa possível inclinação das pesquisas, a leitura foi essa. Era a leitura de nós da imprensa e era a leitura dos democratas. E estava errada. Michigan, Wisconsin e Pensilvânia votaram em Trump. Os operários votaram em Trump. E não são operários brancos racistas não, tá? O que os eleitores todos, inclusive os de Trump, disseram na pesquisa de boca de urna é que, ao menos naquela região do país, imigração era uma preocupação bastante pequena. Inflação era uma preocupação grande. Imigração, não. Em 2020, 8% dos eleitores negros do Wisconsin votaram em Trump. Esse ano, 20%. Na Pensilvânia, também 20% dos eleitores negros votaram em Donald Trump. Em todos os Estados Unidos, 45% dos eleitores latinos votaram nele, quase metade. Donald Trump não foi eleito pelos ricos, não foi eleito pelos brancos. 54% dos eleitores americanos nesse pleito eram eleitoras, mulheres. 45% do eleitorado feminino votou em Trump. De novo, a maior parte do eleitorado era composto por mulheres e quase metade delas votaram em Donald Trump. É claro que muita mentira foi falada durante a campanha, mas essas pessoas todas viveram por 4 anos sob um governo Donald Trump, por isso eu repito isso, tá? Elas sabem o que é um governo Trump. Elas é que conscientemente preferiram o retorno dele. Mais do que isso, ao que tudo indica, deram a ele também maioria na Câmara e no Senado. A do Senado já é certa, há um cisco de chances dos democratas terem maioria na Câmara, mas tá difícil. Se isso se confirmar, o que vai rolar é o seguinte: por 2 anos, Donald J. Trump será presidente, aprovará boa parte dos seus projetos no Congresso e terá ampla simpatia da Suprema Corte dos Estados Unidos. Quer dizer, a maioria do eleitorado americano escolheu ativamente alguém para botar fogo no sistema, botar tudo abaixo, reconstruir do zero. Por quê? Porque a democracia está sob risco. Por causa dos imigrantes? Não, não no Rust Belt. O que a turma trabalhadora, a classe média baixa, disse à pesquisa de boca de urna é que sua maior preocupação era justamente com a democracia em primeiro lugar e, em segundo, com a economia. Por que inflação alta? Os preços estão altos. Então o problema foi política pública inflacionária por parte do governo Biden?
Também, mas não só. A gente precisa segurar essa palavra, democracia. O que eles querem dizer? O que estão dizendo que está em risco? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Projeto 2025? É um guia, um mapa. É o projeto de governo Donald Trump. É a maneira como ele pretende desmontar por dentro a democracia americana. Esse documento é público, não foi escondido, e nesse exato momento a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio, está mergulhada nele para explicar em detalhes como vai ser feito. É uma lição importante, inclusive para nós brasileiros, tá? Se você for assinante do Meio, lê essa reportagem a partir de sábado, porque ela é fundamental. E esse é o ponto de partida. A democracia é o mundo como ele era. Donald Trump não tem isso para oferecer, tá? Como os democratas não têm. O mundo em que os operários tinham uma vida estável, uma renda digna, ele não existe mais. Vamos lá, porque isso aqui é importante, tá? Na origem da crise da esquerda e do sucesso da extrema-direita em todo o mundo. Como é que o mundo pós-guerra funcionava? Qual a origem da social-democracia europeia e, de certa forma, da americana também? Bem, primeiro, o que fazia dinheiro, o que gerava riqueza, era fabricar coisas, manufatura. Eletrodomésticos, automóveis, coisas que a gente comprava. Uma grande empresa do pós-guerra, uma Ford, uma GE, tinha milhões de funcionários no mundo. Porque para fabricar precisava de muita gente no chão de muita fábrica. Então essas empresas ganhavam muito dinheiro e distribuíam na forma de salários para muita gente. Segundo ponto, havia mais jovens do que velhos. As pessoas tinham muitos filhos. O resultado é que sempre tinha muita gente trabalhando e pouca gente aposentada. Então essa muita gente trabalhando, fabricando coisas, pagava um quinhão mensal e isso financiava a rede de seguridade social. Aposentadoria, pensões, educação pública, saúde pública. O dinheiro entrava, pagava os aposentados, pagava a teia de proteção, as pessoas tinham férias, indenizações, tudo bastante equilibrado. Aí aconteceram 3 ou 4 coisas que mudaram essa coisa toda. Transporte naval ficou muito barato. Levar coisas de um lado para o outro do mundo despencou de preço por uma série de razões. Transmitir dinheiro de um canto para o outro do mundo também ficou muito simples, muito rápido e muito barato. Internet, gente. Você põe a conta bancária, preenche ali, clica, o dinheiro sai daqui e vai para o outro lado do mundo. Bem, fabricar coisa na China é muito mais barato do que fabricar na França, nos Estados Unidos, no Brasil. E transportar para a França, para os Estados Unidos e para o Brasil não encarece a ponto de não compensar a economia no custo de fabricar. Junte a isso mais 2 elementos. O primeiro, tecnologia de automação industrial explodiu. Não precisa mais de operário para a maioria das funções. Simplesmente não precisa, robô faz. E nós decidimos ter poucos filhos. Os casais têm em geral um filho, ou seja, tem menos jovem do que velhos. Aqueles casais antigos que tinham um monte de filhos, aqueles filhos de ontem que trabalharam à beça para financiar a aposentadoria dos velhos de ontem, são os velhos de hoje. E são saudáveis, tá? Vivem mais. E querem suas aposentadorias, só que tem pouco jovem para pagar. E esses poucos jovens não têm mais aqueles empregos antigos. Por quê? Porque a economia mudou. Não se fabrica mais coisas, se fabrica conhecimento. O que gera riqueza é patente e propriedade industrial. A Apple e a Microsoft são as maiores empresas do mundo e não têm uma fábrica, terceirizam toda a fabricação. É irrelevante ter fábrica. A riqueza está no conhecimento, nos produtos que imaginam e mandam os outros fabricar com robôs industriais. Sem operários, tá? E olha, a Apple e a Microsoft não têm milhões de funcionários como a Ford ou a GE tinham. Elas têm dezenas de milhares de funcionários. Fazem muito mais dinheiro do que faziam as grandes de antes. E distribuem para muito menos gente porque precisam empregar muito menos gente. Quando os operários do Michigan, do Wisconsin, da Pensilvânia dizem que querem a sua democracia de volta, é disso que elas estão falando. Quando dizem que querem fazer America Great Again, é isso. Donald Trump não tem esse mundo para eles oferecer, tá? Esse mundo não existe mais. Agora, a esquerda também não tem esse mundo para oferecer, porque não adianta reclamar de desindustrialização, não adianta reclamar de reforma da Previdência, de concentração de renda. A gente precisa reinventar as regras para esse mundo que se transformou. E isso não é fácil de fazer, muito pelo contrário.
Enquanto isso, Donald Trump foi eleito, tem nas mãos o Projeto 2025 e vai desmontar por dentro o sistema de pesos e contrapesos da democracia americana, porque os seus eleitores podem não compreender isso com clareza, mas Donald Trump é uma ameaça real à democracia americana. Isso, gente, isso não vai mudar. Alguma coisa, obviamente, mudou no mundo. A gente sente isso. Tem um tipo de política diferente acontecendo. E nos últimos 10 anos, parece até que as pessoas enlouqueceram. A gente sabe que o que mudou é a maneira como nos relacionamos. Pela primeira vez na história da humanidade, não somos mais agrupados porque calha de nos conhecermos em algum lugar físico. Não, não mais. Agora é por um mecanismo que nos organiza por sermos parecidos uns com os outros. Estamos convivendo cada vez mais com gente que pensa igual, que tem os mesmos gostos, os mesmos interesses. Esse fenômeno tem muitas consequências. Os movimentos populistas autoritários são todos frutos do remapeamento das redes sociais. Quando estilhaça a geografia e entregamos aos algoritmos a missão de recriar nossa rede social, quebramos também a possibilidade de fazermos acordos. Apostamos na fragmentação, na tribalização. Não nos reconhecemos mais como parte de um mesmo conjunto, como parte de um mesmo povo. Você quer entender o mundo que o algoritmo criou?